Primeiros passos na preparação. Um momento inescapável. Antes de tudo, antes de começar, antes de virar diplomata, antes de se graduar, é preciso começar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A convite do Grupo Bico e eu e o Hugo Lins, que também é diplomata, também é tutor do Bico. Eu e ele vamos conversar um pouquinho sobre os primeiros passos, sobre um possível recomeço. Ao longo dessa preparação, nós temos muitos começos e recomeços, então é importante passar por tudo isso. Eu já vi que o Hugo Lins está aqui, vou convidá-lo para participar da live, para a gente não perder tempo. Ver. Bom dia, pessoal que está chegando. Aí, Olá, tudo bem? tudo bem? E você, Bruna? Tranquilo. Deixa eu Vamos ajeitar a começar aqui a câmera nossa... aqui. Ó, Tá escutando bem? te ouço e te vejo bem. Ah, que bom. Se o pessoal Tranquilo. tiver todo mundo escutando bem, dá um alô aí pra gente saber que tá tudo ótimo aqui com a transmissão. Pois é, qualquer coisa, se houver algum problema de conexão, comentem aí que a gente vai estar acompanhando também os comentários, tá? Que é normal, né, Bruna? Quem nunca fez uma É, live com problemas de conexão, né? exatamente. Exatamente. Hugo, acho que para começar, a gente podia se apresentar. Você pode até começar a falar um pouquinho da sua história, como é que foi sua preparação, assim, brevemente, para o pessoal também conhecer como é que foram os nossos processos aí. Tranquilo, Bruna. Obrigado. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo que vocês estão entrando aí, então à medida que a gente for falando aqui, mais de vocês vão se juntar a nós. Meu nome é Hugo, para quem não me conhece, para quem está vindo do Instagram aí da Bruna. Só antes de me apresentar, só comentar, que acho que a Bruna até já comentou aí no começo, essa live que a gente está fazendo é a primeira de uma série de lives que o Grupo Bico está promovendo, né? Então, eu e a Bruna, nós somos mentores lá do Grupo Bico e ao longo de novembro a gente vai ter uma série de outras lives tocando em vários assuntos que são do interesse de vocês, candidatos, e do pessoal que, enfim, tem interesse por esse tema em geral, né? Que eu acho que tudo que a gente conversa aqui, às vezes, são interessantes às vezes até para quem não estuda para o concurso, mas para Exatamente. assuntos em geral. Mas eu sou o Hugo, eu tenho 34 anos atualmente, eu sou diplomata desde 2011, então é até muito legal conversar com a Bruna, porque eu já me considero de uma outra geração, né? A Bruna passou no concurso 2019, Bruna, foi isso? Foi 2019. Eu passei em 2011, então nós temos um intervalo aí de 8 anos entre a minha aprovação e a aprovação dela, então é até bom porque a gente vai poder conversar ao longo da live sobre as diferenças também nos processos de aprovação durante esse período. Eu sou de Recife originalmente, eu sou formado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, fiz um pouco de administração também de empresas lá na Universidade de Pernambuco, mas formei apenas em Direito. Fiz um intercâmbio durante um ano na Universidade de Sevilha, na Espanha, que eu sempre comento no meu Instagram que foi um divisor de águas na minha vida, assim, que foi quando eu realmente resolvi seguir a carreira diplomática. E em 2009 comecei a estudar para o concurso, estudei até 2011, que foi quando eu passei. Então a gente vai falar um pouquinho do que a gente fez ao longo no processo de decisão e esses 2 anos ao longo da preparação até a aprovação. Depois que fui aprovado, fiz o Rio Branco entre 2011 e 2012, trabalhei no cerimonial do Ministério das Relações Exteriores entre 2013 e 2017 e estou desde 2017 aqui em Londres, onde exerço atualmente a função de cônsul adjunto aqui no Reino Unido, aqui no Consulado Geral do Brasil em Londres. É isso, acho que é um resumo, né? Só para a gente poder começar essa conversa. Bruna, conte um pouco Sim, de você aí para eles e depois a gente vai falar de todos os nossos pontos aqui. pois é. Mais uma vez, para quem está vindo aí do Instagram do Hugo, meu nome é Bruna, eu sou diplomata, recém aí ingressa na carreira, atualmente faço o Instituto Rio Branco, então é uma experiência bastante interessante, porque acredito que nós seremos a primeira e talvez a única turma que faz o Rio Branco à distância, por conta da pandemia. Eu tenho Pois 24 é. anos, sou formada em Direito pela FRJ, e quando eu estava na graduação, eu não pensava de forma alguma na carreira diplomática, eu queria ser juíza.
E fiquei assim até, eu me formei em 2017, fiz o intercâmbio também, de uns 3 meses para Londres, inclusive, então, Olha aí. pois é, certamente nos encontraremos aí, quando essa pandemia passar. Sim. Mas depois disso eu fui morar com os meus pais em Assunção, no Paraguai. Meu pai é militar, na época ele servia lá. E lá comecei a ter contato com alguns diplomatas. Então foi uma experiência que para mim foi bastante transformadora e que me fez me interessar um pouco mais pela carreira. E aí quando chegou no mês de 2018, eu efetivamente decidi seguir a carreira diplomática e comecei a estudar para o concurso. Fiz concurso de 2018, não passei, passei no concurso de 2019 e agora estou aqui como estudante, diplomata estudante no Instituto Rio Branco. E é basicamente isso. Muito legal. Eu não tinha parado para pensar, Bruno, nessa coisa do Rio Branco à distância, né? Vocês estão fazendo à distância agora, então. Exatamente, exatamente. É É, uma nova. experiência. Nós tivemos 2 semanas presencialmente, depois Aham, já foi tudo à distância mesmo. Mas acho legal, que tem seu valor, certamente. com Algumas certeza. palestras, enfim, alguns encontros que talvez não fossem possíveis presencialmente, a gente consegue fazer virtual, então Isso, também é muito legal. interessante, né? Enfim, então vamos começar aqui. Acho que a primeira Vamos. coisa que nós precisamos levar em consideração nos primeiros passos é a decisão. O Marcílio Falcão, que é o coordenador do Grupo Bico e idealizador do Bico, ele recebeu algumas perguntas para nós e muita gente estava perguntando: será que eu faço prova para oficial de chancelaria ou será que eu faço prova direto para diplomata? Muita gente tem essa dúvida de para onde ir, será que eu faço um concurso antes, que seja mais fácil, entre aspas, e depois eu me dedico já com uma certa estabilidade financeira para o concurso para a diplomacia? Será que é isso que eu quero mesmo, ser diplomata? Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre esse momento. Como é que foi para você, Hugo, essa decisão, assim, aquele estalo que você falou assim, nossa, eu quero ser diplomata? Obrigado, Bruna. Vamos falar disso, que eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse processo, né? O clique inicial e o que é que a pessoa precisa levar em consideração para poder ter certeza que esse é o caminho que ela quer seguir. Exato. É, no meu caso, o que me fez levar em consideração, assim, o que me fez decidir ser diplomata, como eu falei, eu fiz direito como você. Eu não era especialmente apaixonado por nenhuma das carreiras jurídicas. Eu estagiei em escritório de advocacia, eu estagiei no Ministério Público, até gostava um pouco, mas assim, não me via, assim, não era aquela coisa, é o que eu quero fazer pro resto da vida. E aí, durante esse intercâmbio de um ano na Espanha, naturalmente você começa a estudar mais coisas relacionadas à área internacional, então eu fiz mais matérias de direito internacional e tal. E, enfim, morei um ano fora, eu nunca tinha saído do Brasil até então, né? Então foi uma experiência totalmente nova para mim. É, é, ter contato com pessoas de vários países, de várias culturas, várias línguas, e aí eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer da vida para poder aliar esse maior interesse por essa área internacional e o trabalho. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Rio Branco e foi um período ali em 2009, 2007, 2008 eu fiz o intercâmbio. Em 2009 eu comecei a estudar. Então esse período foi um período conhecido como as turmas de 100, né? Que foi um período em que Uhum. os concursos foram maiores, vários, vários várias pessoas estavam falando, várias propagandas de vários cursinhos e tal, então achei que valia a Uhum. pena tentar. E aí eu decidi mudar para Brasília assim que eu me formei para poder estudar para o concurso. Isso é outra pergunta muito comum que me fazem, né? Se vale a pena mudar, se não vale a pena mudar. Enfim, era uma realidade totalmente diferente na época, quando não existiam tantos cursinhos telepresenciais, tantos cursinhos online. Então, para mim, na época, fez todo sentido me mudar, mas não necessariamente tem que ser o comportamento que as pessoas têm agora. Mas, assim, em resumo, o que levar em consideração, na época, quando eu decidi seguir esse caminho, a gente tinha uma escassez muito grande de informações a respeito, né? É até engraçado falar, mas não existia Instagram, obviamente, o Facebook ainda estava em Bacana. uma situação bem inicial, então eu tinha Facebook, mas eu usava muito pouco ainda. E eu tinha Orkut, que não sei nem se você chegou a ter, Bruna. Eu tive, eu Talvez. tive. Existia uma comunidade no Orkut que chamava Coisas da Diplomacia. E aí, nessa comunidade que eu achei, tinha um pessoal lá que comentava e sempre tinha uma aba lá, uns comentários sobre depoimentos dos aprovados. Eu comecei a ler vários daqueles depoimentos dos aprovados,
foi um contato inicial que eu comecei a ter sobre a carreira. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha tido contato com um diplomata, não tinha nenhum diplomata na família. E lendo aqueles depoimentos dos aprovados, foi um primeiro contato que eu tive que me deu esse estalo. E aí eu falo disso um pouco porque, assim, atualmente as pessoas têm muito mais elementos para poder ter informações sobre a carreira diplomática, né? Tem as lives que a gente faz aqui, como essa, tem uma série de vídeos, tem, enfim, o perfil meu, seu, de vários colegas que estão fazendo também coisas parecidas. Então, assim, qual é o primeiro passo? Eu acho que é você consumir o máximo de conteúdo possível relacionado à carreira e antes até dos estudos para o concurso, é relacionado à carreira, para você saber se aquela carreira é a que melhor se enquadra para você. Eu fiz até um vídeo que, não sei se você viu, Bruna, mas acho que muitos dos nossos colegas viram, e do pessoal que está assistindo, que é aqueles 7 motivos para não ser diplomata. Que eu falo ali, tipo, 7 pontos que o pessoal até ficou um pouco assustado, mas 7 pontos que você tem que levar em consideração antes de você decidir totalmente seguir por esse caminho. Então, é legal, todo mundo só vê o lado positivo, o glamour e tal, mas pensar em tudo que, né, envolve estar dentro dessa carreira antes de decidir entrar de cabeça, porque eu acho que quando você entra de cabeça sem saber exatamente o que esperar, a receita para dar errado. Assim, no primeiro obstáculo você vai desistir. Então, assim, ter certeza de que isso que você quer é o principal para não desistir na hora que as primeiras dificuldades surgirem. E como é que foi para você, Bruna? Como é que foi esse processo de definição? Olha, para mim, acho que foi bastante parecido com você. Eu vivi, né, o internacional, esse viver internacional para mim foi muito importante. Tanto quando eu estava em Londres, quanto depois, quando eu fui para Assunção. Então, conhecer diversas culturas e saber um pouco mais sobre como interagir com as outras pessoas e ver o mundo de uma outra perspectiva. Acho que o intercâmbio ele faz muito isso com a gente. E, além disso, foi a conversa com os diplomatas, como eu já tinha falado anteriormente. A Bárbara Belchior, ela, que já é candidata aí a ministra, ela me ajudou muito, muito, muito. Foi ela, na verdade, quem me mandou o edital do concurso. Ela falou, Bruna, esse é o edital aqui, vai fazer a prova em 2018. E eu falei, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Vou falar com os meus pais. Então, acho que isso foi, para mim, determinante. Assim, de saber que, ok, eu tinha aptidões, gostava muito da carreira jurídica, mas ao mesmo tempo eu tinha outras aptidões que poderiam ser mais bem aproveitadas na carreira diplomática. Uhum. E, de fato, como você falou, se antigamente a gente não tinha muitas informações sobre a carreira, sobre como é que era a rotina de um diplomata, hoje com as lives, com o Instagram, com diversas pessoas se propondo a postar um pouco mais sobre como que é essa vida, fica muito mais fácil para você saber se é isso que você quer, se não é, de repente. E aquilo que você está falando no finalzinho, de decidir mesmo, de ter convicção na sua decisão, é muito importante, tanto para que você não se frustre depois, quando você ingressar na carreira, quanto para que você prossiga. Porque o estudo para CACD, ele é uma maratona. A gente sempre fala isso. Então, se você, em algum momento, tiver muita dúvida se é isso que você quer, provavelmente você vai desistir, porque é difícil. Então, você tem que estar disposto eu vou estudar 5 anos, se for o caso. Lógico que a gente quer que você passe logo, mas você tem que estar disposto a estudar esse tempo aí todo, se for o caso, porque é o caso de muita gente. Gente que é diplomata, que está super bem sucedido na carreira, muito feliz. E, às vezes, pode ser o seu caso mesmo. Então, eu acho que é importante saber os pontos bons, saber os pontos ruins, para que você consiga decidir e dessa convicção parta também aquele gás inicial para que você estude e que tenha constância nos seus estudos, não fique naquela oscilação que é péssima para quem está estudando, né? É isso. O Marcelo comentou aí que ele usava muito Orkut e ele comentou o perfil fake dele aí. Eu li coisas desse perfil fake dele aí, só não sabia que era ele na época, né? Então é engraçado até, porque acho que o pessoal que nos acompanha, eles veem as coisas no meu Instagram, no seu Instagram, e um dia podem virar nossos colegas e amigos. E tem um colega também que é de uma turma posterior do Marcílio, o Igor Barbosa, que está em Genebra. Eu lembro demais de eu ler o depoimento dele, eu me identificar muito, assim. Ele era nordestino também, ele é de Salvador, ele fez um intercâmbio em Portugal na época. Eu falava, caramba, esse cara me inspira demais, eu, enfim, quero ser igual a ele e tal, igual o pessoal, né, às vezes manda mensagem pra gente com esse conteúdo e tal. Então é isso, assim, acho que consumir conteúdo relacionado à carreira é um dos principais incentivos para que vocês continuem no caminho certo. Exato. Gente, procurem informação para a gente fechar aqui esse bloco, procurem o máximo de informação possível,
conversem com a gente. Várias pessoas me mandam mensagens. Se você tiver alguma dúvida sobre a carreira, a gente está sempre à disposição aí de vocês. Tem diversos outros diplomatas, o Marcílio está aí, Jonatas também está aí ao vivo, tem a Laura Della Mônica também, o Bruno Rezende, enfim. Tem vários diplomatas aí à disposição de vocês também para sanar quaisquer dúvidas e depois decidam. E agora vamos aí para o outro bloco. Vamos falar então, decidir ser diplomata. Ok. Decidir ser diplomata enquanto estou na graduação ou no ensino médio. Essa é a dúvida de muita gente. Se é o seu caso, já vai colocando nos comentários. Muita gente na graduação decidiu ser diplomata, e aí? Qual curso que eu faço? Será que eu faço Direito? Será que eu faço Relações Internacionais? Será que eu mudo de curso para Comércio Exterior, por exemplo? Que a gente pode dar aí de dicas para essas pessoas que decidiram ser diplomatas no momento aí anterior, na graduação ou no ensino médio? O que essas pessoas podem começar a fazer, tendo em vista que elas não podem prestar o concurso para valer, né? Uhum. Bruna, quem comenta comigo, primeiro que eu fico muito feliz quando eu vejo no meu Instagram normalmente, o pessoal me falando, eu tenho 16 anos, tenho 17 anos, estou no ensino médio ainda, estou no início da faculdade, e eu vejo que tem tanta gente tão jovem, né, se interessando por esse conteúdo e consumindo, né, esse tipo de informação. Eu acho muito legal. E eu fico com certa inveja, na verdade, né, porque queria eu, lá, tão jovem, ter tido esse clique e saber já que era esse caminho que eu queria seguir. Talvez tivesse me economizado um pouco de preocupação e um pouco de estresse nessa trajetória, porque como eu falo, assim, eu só resolvi ser diplomata no último ano da faculdade, e comecei a estudar de fato no primeiro, assim, depois de formado. Me formei em julho de 2009, agosto de 2009 eu me mudei para Brasília e comecei a estudar. Se você já desde do ensino médio ou desde o início da graduação já sabe ou já conseguiu reunir essas informações e tem certeza que esse é o caminho que você quer, ótimo. Quanto antes você começar a se preparar, melhor. Não significa que você vai entrar no modo de estudar 15 horas por dia e enlouquecer desde cedo, porque isso é contraproducente para os estudos, né? Mas saber já quais são as línguas que são cobradas, começar a fazer uma preparação para aquelas línguas, saber os conteúdos, ter mais atenção nas matérias de história e geografia, fazer uma graduação que o pessoal me pergunta, melhor direito, melhor RI, melhor... Não existe melhor e pior, né? Acho que todas as graduações, elas têm um pouco de conteúdo que vão te ajudar no concurso. Então, decidir um pouco, assim, o que você tem mais interesse para a vida e usar aquela graduação de forma a te ajudar para o futuro concurso que você quer fazer. Então, o que eu sempre falo para essas pessoas que me falam que decidiram já desde cedo que ótimo, acho que vocês estão no caminho certo e não precisa, né, entrar numa loucura de querer fazer tudo de uma vez só, porque, como a Bruna falou, você não vai passar no concurso no primeiro ano de faculdade ou, às vezes, nem no primeiro ano depois de terminar a faculdade, mas começar a ter atitudes na sua vida que sejam condizentes com esse sonho, com esse objetivo. Exatamente. Para mim, sempre que vem alguém no ensino médio ou da faculdade e me pergunta o que fazer, eu falo, olha, estuda os idiomas, porque isso aí pode te dar uma vantagem comparativa enorme em comparação com quem começa a estudar depois. O estudo dos idiomas, ele é um processo. Então, não dá para você ser fluente, não que você precise ser fluente, mas não dá para esperar que você tenha um nível muito alto, que é o nível cobrado na prova, em um mês. Não é assim que funciona. Então, quanto antes você começar, quanto mais influência você tiver e você puder ter, melhor. E aí eu falo, não aprendam só a falar, até porque a competência oral ela não é cobrada no concurso, mas estudem, sobretudo, a gramática. E aí, às vezes, são essas adaptações que você faz enquanto você está na graduação ou no ensino médio que vão te ajudar lá na frente. Então, nos cursinhos, geralmente, você tem um foco muito grande na fala, em como que você vai se portar e tudo. Você que já sabe que quer ser diplomata, estuda gramática, porque isso aí vai te facilitar depois quando você estiver fazendo a prova. Escreve mais textos, aproveita a sua competência, aproveite seus professores que vão corrigir aí algumas redações que você for fazendo, leia mais revistas em inglês, em francês, em espanhol. Isso tudo você tem tempo, né? O tempo está disponível para que você estude esses idiomas de uma maneira mais abrangente. Além disso, que eu falo sempre conhecer cada vez mais a carreira, e aí talvez as simulações, o pessoal faz simulação da ONU e tal. Isso é o que eu não fiz durante a graduação,
E quando eu faço agora no Rio Branco, eu falo assim, nossa, eu devia ter feito, porque é tão legal. E assim, lógico que isso não te ajuda diretamente para o concurso, mas te ajuda a pensar em como que vai ser a sua carreira. E aí vai te dar um gás para também estudar de uma forma mais intensiva e mais específica para o concurso, quando você estiver efetivamente nesse momento. E acho que é isso, conhecer a prova, o pessoal que já está na graduação, de repente já pode fazer a prova como treineiro ali, para saber como é que é, dar uma olhada nos guias de estudo, para se habituando aí com o vocabulário que é cobrado na prova, com as disciplinas. Acho que tudo isso aí contribui bastante para a preparação de quem está nessa fase aí de faculdade e ensino médio. Tem muita gente, Bruna, que às vezes fala comigo, eu estou já no final da faculdade, não comecei a estudar ainda, será que já não está muito tarde e tal? E eu falo, eu só comecei a estudar depois de formado. Tem colegas que Pois é. resolveram fazer o concurso depois de trabalhar durante 5, 10 anos e depois resolveram fazer o concurso e começar a estudar. Então, assim, nunca é tarde demais, né? Claro que o tempo que você vai demorar para passar e tal, aí depende do seu histórico anterior de Sim. estudos e do quanto você está disposto a investir nisso para poder passar no concurso. Agora, nunca, eu tenho vários exemplos de colegas que começaram o que muitas pessoas me perguntam que seria tarde demais já e não necessariamente, né? E a Bruna comentou das simulações, eu fui uma pessoa que quando eu comecei a estudar, eu não sabia nem o que eram essas simulações, assim, na minha faculdade de Direito não era voltada muito para a área de Relações Internacionais, a Faculdade de Direito do Recife, então, esses AMUN e não sei o quê, de simulações da ONU, que vários dos candidatos fizeram ao longo da preparação, e tem muita gente que fala, não, eu não fiz isso, então eu já estou um passo atrás. Eu nunca tinha feito nem ouvido falar na vida, e não é isso que vai... Claro que é bom você ter feito isso, mas não é isso que vai definir sua aprovação. Exatamente. Ó, vou só responder aqui 2 perguntas que eu vi passando aqui no chat. Primeiro que essa live vai ficar salva sim, tá? Eu vou salvar logo depois que acabar, então não se preocupem, ela vai ficar guardadinha. E também eu vi uma pergunta que eu achei muito interessante, muito curiosa, que acho que foi o Marcos que perguntou se tem algum diplomata formado em letras. E tem sim, o nosso ministro de Estado, inclusive, é formado em letras. Então, não só a carreira é muito diversa, temos aí o Ernesto Mané Júnior, para quem não conhece, saiu uma matéria dele na Piauí recentemente. Ele é formado em engenharia, trabalhou no CERN, enfim. Física, né? Em física, é verdade. Enfim, Então, tem um currículo, assim, absurdo e é diplomata, muito competente. Estava em Princeton até outro dia, fazendo curso. Então, a carreira está aberta aí para as diferentes competências. O que eu acho legal é isso, assim, claro que tem uma grande quantidade de pessoas que fizeram direito e relações internacionais, mas não falta diversidade, né? Sempre na turma anterior à minha tem médicos, tem sempre gente da engenharia também, então não existe uma formação específica que se você não tiver feito você não vai passar, porque a gente pode falar que a gente já viu de tudo lá dentro. Exatamente, exatamente. Bom, agora depois dessas dicas aí para quem está na graduação, vamos falar sobre quem já está aí ou no finalzinho da graduação, ou já acabou a graduação, já pode partir para o concurso efetivamente. Decidi que eu vou ser diplomata, e agora? O que eu faço? Como é que foi esse processo do início efetivamente dos seus estudos, de escolha dos cursinhos, enfim? O que você fez no momento em que você decidiu e aí que contribuiu efetivamente para a sua aprovação, Hugo? Bruna, esse momento é até um dos que eu sempre falo que a gente tem que colocar sempre em perspectiva, né, histórica, né, do momento em que eu tomei essa decisão, que era ali 2009, e era uma realidade, às vezes parece que não faz tanto tempo, né, foram 11 anos, 10, 11 anos atrás, mas sim, acho que com as mudanças que acontecem no mundo, às vezes parece que é uma eternidade, né, porque quando eu resolvi decidir, é isso que eu quero, vou começar a estudar, não existiam ainda cursinhos online, telepresenciais como existem hoje. Eu considerava que eu não conseguiria me preparar tão bem ficando em Recife como eu poderia me preparar mudando de cidade, já que Brasília, Rio e São Paulo eram os grandes centros na época. Então, como eu vinha de uma realidade aqui, graças a Deus, minha família tinha condição de me manter um tempo fora, eu tinha acabado de fazer um intercâmbio, então eu estava com essa vontade de morar fora, morar sozinho, não tinha um trabalho fixo, assim, eu tinha estágio, mas não estava
o que aconteceu foi que eu decidi não ser contratado, né? Assim, meu escritório estava pronto para me contratar, eu falei, não, eu quero fazer outra coisa e tal. Não tinha filho, enfim, eu tinha um contexto familiar e pessoal que me facilitava fazer essa mudança para poder focar nos estudos. Às vezes as pessoas me perguntam, tipo assim, você acha que eu tenho que me mudar para poder passar? E a pessoa tem um trabalho, tem filho, tem mulher, tem esposa, tem, enfim, uma outra realidade que não dá para você comparar. Eu acho que na época o que eu fiz foi importante para mim. Agora não é o único caminho. Foi um caminho que eu decidi. E assim, é bom também mencionar que na época a gente tinha um ou outro cursinho preparatório, o Clio já era muito grande, aí tinha um curso em Brasília que eu fiz que era o JB, um outro cursinho também em Brasília que chamava o Diplomata, mas era uma outra realidade. Hoje em dia a gente tem 5, 6, 7 grandes cursinhos, a gente tem vários colegas que dão aulas particulares, vários professores que dão aulas particulares, tem uma quantidade muito maior de informações online em geral. Então, assim, é uma outra realidade. Mas o que eu acho que foi importante para mim foi essa mudança que eu fiz para Brasília na época. E, assim, uma coisa que eu considero muito hoje não existe muito uma pergunta que me fazem, Bruna, tipo, qual é o melhor cursinho que eu devo fazer? Eu devo fazer tal cursinho ou tal cursinho? Eu acho que essa diversidade que existe hoje, ela contribui exatamente para que existam bons professores, boas matérias em vários cursinhos, né? Então, e é isso que a gente conversa muito nas mentorias e tal, às vezes com os alunos. Eu, às vezes, acho que o melhor professor de história está num lugar, eu acho que o melhor professor de geografia está em outro lugar, o melhor professor de PI, às vezes, pode ser um professor particular que não está dando uma aula num cursinho específico. Então, eu acho que o horizonte que existe hoje facilita muito essa preparação o mais diversificada possível. E também, só mencionar antes de passar para você, Bruna, também as diferenças da prova, né? Que antes, né, a gente tinha também, apesar de existir uma base que se mantém, digamos assim, né, a primeira fase sendo o TPS, as provas discursivas e tal, tem uma série de mudanças, né? No meu ano, por exemplo, passavam 300 na primeira fase, atualmente acho que passam 250, só 190 sendo da ampla concorrência, às vezes foi 200 também. A segunda fase, na época que eu fiz, era só português. Inglês era na terceira fase, não tinha nota mínima. Atualmente, inglês integra a segunda fase junto com português, como também já foi na década de 90, anos 2000, há muito tempo atrás. Quarta fase, na minha época, existia só francês e espanhol. Hoje em dia, francês e espanhol está junto com as outras matérias na terceira fase. O formato da prova de francês e espanhol já mudou. Na minha época, era uma questão de escrever, né, de 3 a 5 linhas, depois passou a ser marca X, atualmente tem a questão do resumo e da tradução. Então, assim, só para comentar com vocês que é sempre importante ver o que se manteve ao longo de todos esses anos, né, porque é muito provável que isso não vá mudar nos próximos concursos, e o que mudou olhar também com essa visão de que muda, mas muda pouca coisa, assim, é só um detalhe em qual a fase que está na prova e tal, mas existe uma tendência no concurso que ela não muda muito. Exatamente. Não, muito bom. Para mim, acho que eu vou começar aí para o momento anterior ao meu estudo para concursos. E vou agradecer a minha mãe que está assistindo, porque foi a decisão de não ter feito mestrado. Respondendo aí a pergunta de muita gente que está comentando aí no chat, o mestrado ele não é necessário para que você faça o CACD, e em muitos casos pode até atrapalhar. Eu sou uma pessoa muito dedicada, eu tenho certeza de que se eu tivesse feito mestrado naquele momento, eu tinha oportunidade, eu sempre fiz pesquisa na área jurídica e tal, se eu tivesse escolhido isso, muito provavelmente eu não teria tempo de estudar, não só aí depois para o CACD, mas também para os concursos que eu tinha a intenção de fazer. Então, eu acho que se você já faz o mestrado, você não vai parar, ou às vezes, dependendo, até para, mas, assim, tenha em mente que não é necessário para a sua aprovação, até porque eu passei, por enquanto, ainda não tenho mestrado. Isso aí já é um projeto para o futuro, porque o meu foco naquele momento era aprovação para o concurso. E foi para isso que eu estudei. E os estudos são muito diferentes, né? O estudo para o mestrado, ele é muito mais teórico, você vai ter que abrir a sua cabeça e ir para um outro tipo de raciocínio que não é aquele que você vai utilizar no concurso. Então, tomem cuidado aí quando forem fazer as suas escolhas, aí dependendo também das suas prioridades. Se a prioridade for o concurso, talvez seja melhor deixar realmente um mestrado, um outro curso de lado, tá? Segundo ponto que eu fiz, aí já tendo decidido fazer o CACD. Ler o edital.
essencial. Tem muita gente que começa a estudar, não sabe direito, lê só o conteúdo programático, mas assim, conteúdo programático não é a mesma coisa que o edital. Importante, o edital é a lei da prova. Então é importante que você saiba exatamente o que está ali. Qual que é a estrutura da prova? O já falou que a estrutura da prova muda ao longo do tempo. Então, ano passado, por exemplo, quando eu fiz a prova, a gente só tinha primeira e segunda fase, e aí a segunda fase tinham 2 finais de semana, o primeiro final de semana para português e inglês, o segundo final de semana para as outras disciplinas. Agora já voltaram a ter 3 fases. Então, perceba que de um ano para o outro, às vezes uma coisinha muda. Já houve mudanças na prova de português no ano passado para esse ano. Então, se você leu o edital do ano passado, não adianta mais, você precisa ler o edital desse ano. E ano que vem, no CCD 2021, você vai ter que ler o edital do CCD 2021. Então, assim, não confundam as coisas. O conteúdo programático é importante, óbvio, mas leiam aquele documento inteiro. Depois, o que eu fiz, como eu falei para vocês, eu comecei a estudar e já tinha uma prova em vista. Comecei a fazer as provas anteriores. Eu acho que isso foi muito importante para mim porque me deu mais pragmatismo na hora de fazer a prova. Então, eu não tentei, porque eu não tinha tempo, abraçar o mundo com as mãos. Mas eu comecei a ver o que se repetia na prova, principalmente no TPS, aquelas questões ali daqueles conteúdos que sempre caíam. Eu falei assim, bem, isso aqui eu preciso saber de cor. Eu não posso nem ter uma dúvida aqui e ali, não posso. Isso aqui eu tenho que saber. Então, acho que essa leitura do edital, realizar as provas anteriores, para quem já está começando a estudar discursivas, ler os guias de estudo, ver quais são as melhores respostas. Acho que tudo isso, essas informações mais técnicas, referentes à prova, são bastante interessantes e me ajudaram. Tenho certeza que me ajudaram a ser aprovada em pouco tempo. E vamos lá. Eu acho que... Acho que isso que você comentou, Bruno, só antes de você continuar aí no nosso roteirinho, mas importantíssimo, assim, eu percebo que tem muita gente que vem falar com a gente, pedir dicas ou pedir informações e tal, e às vezes a pessoa não fez o básico, né? A pessoa não tem noção do edital da prova, a pessoa não... assim, não que a gente não esteja disposto a ajudar, a tirar dúvidas, que a gente vai sempre estar, mas assim, fica muito mais fácil de ter um diálogo, uma conversa, quando a pessoa pelo menos sabe do que está falando, do que quando ela vem totalmente verde, né? Então, assim, vejam o edital, o conteúdo, provas anteriores, guias de estudos, que nem sempre hoje em dia, antigamente era divulgado pelo próprio Rio Branco, hoje em dia os alunos se juntam e divulgam, né? Então, assim, tem muito conteúdo para ver e a partir de uma base desse conteúdo a gente poder conversar e tirar dúvidas mais específicas em vez de, né, ficar perdendo tempo às vezes. Exatamente. Eu ia falar mais aqui algumas coisas, mas eu acho que é legal a gente passar, talvez, para o outro ponto aqui, que seria o do recomeço dos estudos. Acho que tanto eu quanto você... desculpa, pode falar. Não, desculpa, Bruno. Só então, antes da gente passar para o outro ponto, acho que eu vi uma pergunta aí do pessoal falando sobre recomendar a bibliografia e tal. Antes da gente até pensar nas bibliografias ou montar uma lista de bibliografias, eu acho que só é importante comentar o seguinte: a gente está falando aqui de início da preparação, né? A gente vai falar daqui a pouquinho também de um recomeço, de um novo ciclo, mas início da preparação eu vejo muita gente preocupada em fechar uma lista completa de bibliografia. Então, eu tenho que começar a estudar, então eu tenho que saber quais são todos os livros de história, quais são todos os livros de PI, quais são todos os livros de geografia que são importantes. E assim, cara, você está no início, você tem que começar do começo. Todo mundo comenta que, sei lá, um livro de história que é muito importante é o do Boris Fausto. Então, para que você tem que saber quais são os 10 livros que você tem que estudar ao longo de 2, 3 anos de preparação? Começa do Boris Fausto, vai lá, pega, lê. E aí, a partir do momento que você criou aquela base, você vai percebendo qual é a matéria que você tem mais dificuldade, você vai pegando outro livro. Economia. Todo mundo fala que o livro básico de economia é o Mankio. Não tem para onde correr. Então, por que você tem que saber 5 livros de economia antes de você ter terminado de ler o Mankio? Entendeu? Então, comece do começo. Eu acho que essa é uma dica muito importante. Nossa, é verdade. Acho que cria-se uma ansiedade. Eu vejo alguns tutorandos meus assim que ficam, não, mas qual que é o livro? E qual que é a bibliografia? Eu falo, não, calma, você vai começar com esse. Não, mas esse aqui, não tem história. Boris Fausto. Já então terminou esse? Depois que você terminar esse, a gente conversa, né? Exatamente. Isso é muito bom. E eu acho interessante também, como a gente já tem agora uma miríade também de cursinhos e de... enfim, materiais aí disponíveis, acho que é legal também, que era o que eu ia falar anteriormente, o pessoal pegar os cursinhos, avaliar os cursinhos. Vários deles têm aulas, aquelas aulas iniciais, assim, para você ver se você se adequa ao professor.
Por exemplo, eu fiz economia com um professor que eu achava ótimo, mas tem várias pessoas que não se adaptaram a ele e foram buscar outros. Então, assim, faz parte. Conhecer o que está à sua disposição, quais são os cursinhos, quais são aí os livros que, de repente, você pode escolher entre um e o outro, qual que você acha que tem uma linguagem que se adequa mais a você. Faz o mapeamento dos cursinhos, dá uma olhada aí nos livros aí básicos que você pode começar a fazer, e aí sim você toma a sua decisão. Porque muita gente, e acho que é importante também você se conhecer. Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer um curso extensivo, eu não aguentaria assistir 3 horas de uma aula, assim. Eu não sou essa pessoa, eu não consigo. Eu preciso sentar e ler também, além de assistir a aula. Tem muita gente que é auditiva, eu sou zero. Se fala uma coisa, eu esqueço se eu não tiver anotado. Então, para mim, o que foi preponderante na hora de escolher um curso extensivo foi a duração de aula. Então, eu falei, essa aula aqui dura 1 hora, tem os professores aqui que eu já gosto e tal, então é essa aula aqui que eu vou, esse curso aqui que eu vou escolher. Talvez para você seja aí um outro critério, mas é importante que você tenha aí isso muito bem definido para que você também não perca dinheiro. E aí, acho que dinheiro é um outro tópico aí bastante importante da preparação, porque é uma preparação cara e muita gente desperdiça dinheiro, muito dinheiro, sim, no início da preparação, chega no final e não consegue fazer os cursos que são aí já para aquela reta final, cursos de terceira fase, de discursivas, para fazer aquele ajuste fino ali que às vezes é necessário para você ser aprovado. Acho que era a mesma coisa com você, né, Hugo? Na época que você começou. Com certeza. E com a diferença, Bruna, acho que essa questão de economizar tempo e dinheiro, né, que acho que é o mais importante que a gente tenta fazer as pessoas atingirem esse objetivo, né? Na minha época, por exemplo, não existia a possibilidade de você ter um mentor, simplesmente porque não existia isso Exatamente. Que a gente faz hoje, né? Então, muita coisa que eu aprendi por tentativa e erro. Você ia lá, fazia de um jeito, via que funcionava para você, via que não funcionava, e eu acho que é assim que a maioria das pessoas devem fazer atualmente, né? Mas, às vezes, tem umas pessoas que podem considerar que você tem uma pessoa para te orientar, como eu e a Bruna nos propomos a fazer com algumas pessoas, pode te ajudar. Então, uma coisa que eu acho que é importante, da mesma forma que a gente está falando aqui para conhecer os cursinhos, é conhecer os mentores, porque tem gente que chega para mim e fala, Hugo, eu preciso de uma mentoria que seja assim, 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 eu não gosto de aula, eu sou autodidata e não sei o que e tal. Eu passei de um jeito, fazendo cursinhos, e tem um colega, por exemplo, o Jonatas, que teve boa parte dos estudos dele de forma autodidata. Qual mentor vai ser melhor para você? Sou eu ou o Jonatas? Muito provavelmente vai ser o Jonatas, né? Então, assim, Exatamente. Tem lives no Instagram com várias pessoas, com várias características diferentes. Então, conheçam o seu mentor antes de você decidir por ele. Lá no Bico, por exemplo, a gente tem uma equipe de 9, eu acho, se não me engano, né? Ou por aí. Então, é muito melhor quando o aluno faz a inscrição lá e já tem uma tag que a gente chama, né? Tipo assim, eu quero fazer aula com a Bruna, eu quero fazer aula com o Hugo, porque é sinal de que você conheceu o conteúdo daquela pessoa e você confia no trabalho que aquela pessoa está disposta a desenvolver, e não querer que o mentor se adeque à sua realidade, né? E uma coisa que eu acho importante também, Bruna, muita gente perguntando aí sobre... teve uma pessoa que perguntou qual é o nome do livro de economia que eu falei, é o Gregory Mankiw. É um livrão desse tamanho que muita gente considera um dos principais de economia. E também a parte de planejamento. Eu sempre vejo muita pergunta, Bruna, se é melhor estudar todas as matérias de uma vez só, ou se é melhor estudar algumas matérias em específico e depois passar para outras e tal. E essa é uma pergunta que a gente não tem como responder aqui na live de forma genérica, que é melhor fazer desse jeito ou daquele jeito, porque essa é uma pergunta que depende muito da realidade de cada um. Tem gente que tem um trabalho que consome 8 horas por dia. Essa pessoa vai conseguir estudar todas as matérias de uma vez só? Não vai. Agora, tem gente que terminou a faculdade, saiu do trabalho e está com o tempo todo livre para o concurso. Pode ser que essa pessoa consiga estudar todas as matérias de uma vez só, ou, a depender da realidade de cada um, a gente pode pensar em ciclos de estudo. Eu costumo dizer que eu acho que história, em geral, é uma matéria muito importante para você colocar no início, porque como é que você vai entender a história da política exterior brasileira ou história econômica se você não souber qual é o contexto histórico antes, né? Então, mas isso é uma análise que tem que ser feita com base na realidade individual de cada um. Exatamente. Eu acho que, para mim, às vezes, na tutoria, o mais importante é dizer para a pessoa que ela não vai fazer. Olha, não vai para esse caminho aqui porque vai dar errado. Porque a gente já bateu a cabeça ali, né? Exatamente, já fui por aí, não deu certo, então muda o rumo, vamos tentar ajustar, vamos tentar adaptar a sua realidade. E acho que isso que você estava falando também de
de a gente... Ih, nossa, esqueci. Que coisa. A escolha dos mentores, o planejamento. Era do... não, tudo bem, esqueci. Gente, vamos lá. Vamos passar. Depois eu lembro, qualquer coisa eu lembro, gente. Acontece. Olha, importante, muito importante planejamento, gente, como eu já falei. Ler o edital, ver o conteúdo programático, ver os cursinhos, ver quais são os livros que você vai ler, ver quanto tempo você tem disponível. Acho que tudo isso é bastante importante aí para você se planejar e ver quanto tempo que de repente você vai demorar para ler edital. Ah, lembrei o que era. Era com o estudo de história. Às vezes, acho que cada disciplina tem um ponto forte e um ponto fraco. História tem um ponto muito forte, que é uma matéria muito estimulante, que você quer estudar e tal. Agora, uma coisa que acontece em história é todo mundo parar em Segundo Reinado e ir lá ficar. Não sei se você já viu isso acontecer. Sim, nunca sim. chega na redemocratização, nunca consegue chegar, porque, enfim, quando chega assim, na era Vargas, a pessoa já desistiu, porque ela já leu 30 livros e ela não tem mais estofo para ler. Então, assim, às vezes esse ajuste de, olha, começa a estudar aqui essas outras disciplinas aqui que vão te ajudar, porque a prova ela não é só primeiro reinado, não é só segundo reinado, não é só isso. Às vezes é uma orientação que passa despercebida na cabeça das pessoas, você só vai ver que você errou aí lá na frente, quando você já estiver cansado, já não tiver mais gás aí para estudar essas outras matérias que são igualmente importantes porque caem, né? Eu acho que muita gente fica preocupada em esgotar, talvez, tudo que exista num período ou num tema antes de passar para o próximo, né? E eu sempre, assim, não existe fórmula certa, pessoal. É isso que a gente sempre fala. Existe o que funciona melhor, o que se adapta melhor para cada um. Mas eu gostava muito mais de, tipo, avançar no tema e ter uma noção do todo. Então, por exemplo, eu sei que a Bruna fala muito que não vai, às vezes não compensa você ler livros inteiros e tal. Mas o Boris Fausto, que foi o livro que a gente comentou aqui, foi um livro que eu peguei eu li como se fosse um livro de um romance, um livro de história. Eu li ele do começo ao fim. E aí, uma vez que eu tinha toda aquela base ali, eu comecei a pegar pontos específicos. Não, eu acho que eu tenho uma deficiência em Segundo Reinado. Aí eu vou, Segundo Reinado, no outro livro e pego aquele ponto. Mas, assim, eu acho que você tem que evoluir nos temas antes de travar e não conseguir passar para o próximo ponto. E esse erro de história que a Bruna comentou, eu vejo muita gente fazendo em História Mundial, por exemplo, né? Que é uma matéria importantíssima, porque tem muitas matérias na primeira fase. Então, você não pode descuidar de História Mundial, mas é uma matéria que só cai na primeira fase. Não dá para esquecer disso, né? Então, eu vejo, às vezes, as pessoas perdendo muito tempo lendo 4, 5, 10 livros de história mundial, e será que é o que vale a pena mesmo na preparação com tantas matérias e com tanto conteúdo? Eu acho que não, né? Mas, exatamente. Ó, a gente só tem aqui mais, acho que uns 15, 16 minutos. Acho que é legal a gente passar para esse último ponto, que é justamente o recomeço, né, dos estudos. Tanto eu quanto você, a gente passou por uma reprovação, né? E aí, depois da reprovação, você tem aquele momento que você vai reorganizar, se reorientar, entender o que aconteceu, o que você pode melhorar, como que foi esse processo para você, o que você pode falar para o pessoal que, às vezes, nem fez o CACD, mas já chegou no estágio que tá vendo que tem alguma coisa errada e acha que precisa dar um renovo aí nesse processo de estudos. Como é que foi para você? Bruna, eu acho que parece às vezes muito clichê, né, a gente falar disso, mas é muito verdade, assim. Eu vejo às vezes as pessoas me procuram, elas estão preocupadas em estudar tudo de uma vez e, né, matar logo o conteúdo e tal, e a gente sempre fala assim, não é uma corrida de 100 metros, né, é uma maratona, de fato. E você vai passar por vários altos e baixos ao longo desse processo. Vai ter uma hora que você está super empolgado, e eu percebo isso com os meus alunos, assim, primeiro mês, segundo mês, não, eu já fiz tudo que você falou aqui e tal, e quando chega lá para o terceiro, quarto mês, principalmente agora nesse período em que antes tinha o edital e a prova para acontecer, e agora a prova está suspensa, ninguém sabe quando vai ser, muita gente, né? Aposto para vocês aí, que o pessoal que nos acompanha, ali em agosto, estava todo mundo falando sobre o CACD nos grupos de WhatsApp e tal, e agora tá, né, aquele silêncio, ninguém fala nada e tal. Então, são nesses momentos de baixa, por exemplo, que muita gente desiste, muita gente fraqueja. E, assim, são nessas horas que vai fazer diferença você não baixar a guarda. Você não precisa continuar durante 2 anos fazendo 200 km por hora, mas se você mantiver o ritmo ali, sempre fazendo o que você se propõe a fazer, é muito mais sustentável, muito mais eficiente no longo prazo, na minha opinião, do que você ficar
tendo, né, ciclos de estudo intenso e para, estudo intenso e para. Então, é manter no longo prazo. Como fazer isso? É planejamento. Eu acho que não existe outra palavra para poder resumir essa ideia, né? Então, eu acho que você ter um planejamento, sei lá, eu vejo muita gente também falar que, não, eu estou estudando para o concurso e meu plano é passar lá em 2025. Mas como assim, né? Tipo, o seu plano tem que ser passar na próxima prova possível. Mas eu estou muito verde ainda, sim, mas assim, se você fizer o máximo que você puder para passar na próxima prova, é um degrau mais perto que você vai estar para passar em 2022, para passar em 2023. O planejamento de tão longo prazo, às vezes, é apenas uma desculpa que muita gente acha para poder procrastinar, né? Não, eu não vou estar preparado ainda agora, no próximo ano e tal. Então, eu acho que saber que a prova ela é uma maratona é o principal ponto nessa e que existirão começos e recomeços, mas se você mantiver o ritmo, os recomeços serão menos sentidos, eu acho que é o principal nesse processo. Não sei para você, Bruno, o que é que você acha? Para mim, como eu tinha falado, eu comecei a estudar, já tinha edital aberto, não tive muito tempo para me organizar, fiz a prova mais ou menos e obtive um resultado até razoável, assim, dado que eu não tinha estudado quase nada. Então, para mim, esse recomeço, e acho que é o que eu falo para muitas pessoas, ele foi no sentido de, ok, até aqui eu fiz e tive um desempenho X. Como que eu posso fazer para aumentar a minha produtividade, aumentar o meu rendimento? Então, eu não fiquei chateada, assim, fiquei chateada, lógico, porque não tinha passado, mas assim, eu não internalizei essa chateação de uma maneira que me paralisasse. Mas eu utilizei aquele degrau ali, para subir para um nível acima nos estudos. E aí, para mim, o planejamento foi essencial. Logo depois que acabou a prova, eu estava cansada, descansei e tal. E aí eu tive esse momento de, como eu tinha falado, olhar os cursinhos, selecionei um cursinho, ok. Quantas aulas por matéria tem esse cursinho? Quanto tempo, mais ou menos, eu vou demorar para fechar essas aulas? Será que eu consigo fazer isso? Aí eu me planejei para terminar o edital. Obviamente que eu não li todos os livros, não fiz isso, como eu sempre falo aqui, eu não sou adepta disso. Eu acho que você tem processos e tem ciclos. Dentro de uma mesma disciplina, você tem ciclos de aprofundamento. E aí, para mim, é preferível que você termine o edital e depois volte, vá aprofundando, do que simplesmente ficar preso numa matéria que acontece com muita gente. Então, eu me planejei para terminar o edital mais ou menos entre maio e junho. E foi isso mais ou menos que aconteceu mesmo. E aí, eu dividi o meu horário, enfim, assistia às aulas, fazia exercícios, enfim, isso aí já é um tema para uma outra live. Mas acho que o planejamento e, para mim, também a constância. Ontem eu estava vendo os stories do Jonatas, ele estava falando sobre a importância de compromisso e responsabilidade. Porque ninguém me mandou estudar. Eu decidi que eu queria ser diplomata. Então, se eu tivesse cansada, não tinha muito o que fazer, eu ia ter que estudar. Lógico, se eu tivesse exausto, eu ia parar para descansar, mas no outro dia eu ia ter aquele rendimento. Então, assim, para mim, não fazia o menor sentido estudar 10 horas por dia um dia e depois estudar só 1 hora. Não, eu prefiro estudar 6, 7 horas ali todos os dias, mas estudar 6 horas todos os dias. 5 horas todos os dias, eu vou estudar 5 horas todos os dias. E ter o compromisso de todos os dias sentar e fazer aquilo que precisa ser feito. Porque se eu estivesse trabalhando, eu não ia ter que acordar aquele mesmo horário, ir lá para o trabalho, fazer o que eu preciso fazer. Se eu estou estudando, seguindo o meu sonho, por que eu não vou fazer a mesma coisa, né? E aí, às vezes, muita gente não tem essa autorresponsabilidade de falar, não, vou ter que sentar, estudar, fazer aqui meu planejamento, ter meu cronograma. E as pessoas ficam, não, 2025, tá tudo bem. E aí, às vezes, a pessoa deixa de aproveitar o tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, porque fica se lamentando e fica assim, obviamente, fazendo ressalva aquelas pessoas que efetivamente têm problemas de saúde, depressão e tal. Aí é uma outra história. Eu já fiz uma live sobre saúde mental, mas assim, compromisso e responsabilidade não são negociáveis no CACD, né? Isso é importantíssimo, Bruna, porque e a gente percebe muito também, né? O famoso bem-vindo à vida adulta, né? Você tem que, já que você decidiu fazer isso, sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem gente que acha que vai passar só fazendo aula ou só fazendo exercício e tal. A aprovação, normalmente, ela é uma junção de todos esses elementos, né? Você tem que ler, você tem que assistir aula, ou não tem, né? Tem gente que, às vezes, só resolveu fazer leitura sem cursinho, mas eu considero muitas vezes que aulas com bons professores são um facilitador nesse processo. Então, uma junção de leitura, aulas, exercícios
e muito preparo psicológico para essa prova, né, é uma receita melhor para a aprovação. E a gente falou das mentorias e das orientações, essa questão da autorresponsabilidade eu acho que tem muito a ver também, porque às vezes eu percebo que tem alguns alunos que nos procuram que eles querem só transferir a responsabilidade, né? Tipo assim, não, eu estou contratando o Hugo, a Bruna como meu mentor, e aí ele vai me fazer passar. Mas, né, a gente tenta te dar os elementos para que você consiga se virar sozinho, até porque na hora da prova não vou estar eu ou a Bruna no seu ouvido te dizendo qual é a melhor resposta ou qual o argumento que você deve usar naquela questão. Então, eu prefiro muito mais ensinar ou dar elementos para os meus alunos aprenderem a se virar sozinho do que dar tudo mastigadinho na boca dele na hora da prova ele não vai saber se virar. Exato, exato. Então, isso é autorresponsabilidade, na minha opinião, também. E acho que também verificar o que você pode melhorar. Às vezes, enfim, você está com a sua família, ou tem filhos, tem um companheiro ou uma companheira. Conversa com essa pessoa, de repente, para você aumentar aí o seu período de estudos. Às vezes são coisas simples que facilitam. Assim, eu conversava com os meus pais e eles sabiam que de manhã, quando eu estava estudando, eles não iam falar comigo. Eu falava, mamãe, me manda uma mensagem. Quando eu tiver o meu tempo ali de folga, né, de descanso ali, que eu for beber uma água e tal, eu vejo a mensagem e te respondo. Então, às vezes, algumas conversas precisam ser feitas para que você facilite aí o seu processo de estudos. Às vezes, você vai precisar procurar um profissional, seja um psicólogo. Às vezes, você vai começar a fazer mais exercícios, porque, de repente, a sua saúde física está te debilitando. Então, ver o que está acontecendo que, de repente, está prejudicando o seu estudo. Que talvez não seja nem relacionado diretamente ao CACD, mas às vezes coisas outras aí, elementos outros que podem estar impactando também na sua vida, né? A Bruna comentou aí do recomeço, né? Que no nosso caso foi o fato de não ter passado uma prova e ter tido que replanejar para a prova do ano seguinte, que vocês vão ter muito menos contato com pessoas que passaram de primeira nessa trajetória. Exato. Quase todo mundo, no caso, mesmo eu e a Bruna, que passamos rápido relativamente, a gente teve uma queda, né, para poder recomeçar. E esses tropeços fazem parte do processo. A trajetória de ninguém é feita só de sucessos, né? E saber tropeçar, se levantar e continuar, eu acho que é muito importante. E nesse ponto, algo que a Bruna tocou é fundamental, que é não só pensar nos estudos em si, mas pensar em tudo que cerca a preparação. A saúde física, a saúde mental, a questão dos amigos, família, a parte psicológica, porque, né, você não conseguirá atravessar, ou vai ser muito mais difícil atravessar esse percurso sozinho. Assim. O Jonatas fala bastante até na preparação dele, como que a aprovação dele foi uma obra em conjunto de várias pessoas que se juntaram em volta dele para poder tornar aquele momento da preparação possível, né? Então, quem puder usar isso a seu favor, eu acho que é algo muito importante, assim. Tem gente que pensa assim, eu pensei assim durante a minha preparação, não vou fazer academia, não vou fazer nenhuma atividade física porque eu tenho que estudar e passar. Atualmente, a prova são 3 dias com prova de manhã e à tarde, manhã e à tarde, manhã e à tarde. Você tem noção do que é isso para sua coluna, sentado, escrevendo, sua mão? Você vai sair do último dia de prova querendo amputar sua mão, provavelmente. Então, se você não tiver o mínimo de preparação física e psicológica para esse momento, vai ser complicado. Exatamente. Olha, gente, uma anedota aqui, que eu lembro que eu cheguei na terceira fase, aí tinha um monte de gente com esparadrapo, assim, no dedo e tal. Eu olhava e falava, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí, quando passou a primeira prova, que era a prova de política nacional, já falei assim, gente, alguém me empresta? Porque eu já tinha escrito tanto, a minha mão tava cansada. Eu falei, não, gente, peraí, eu preciso disso aqui, porque senão não vai dar conta, assim. É um treino, e calo na mão, você fica cansado. Então, ter em mente tudo isso, todos esses outros elementos é muito importante. E aquilo, mais uma vez, que eu acho importantíssimo que o Hugo falou, você estudar como se a prova fosse amanhã, então dá tudo de você, mas também ter a perspectiva de que a prova, você pode ser aprovado daqui a, enfim, 5, 6 anos. Então, acho que enquanto temos o edital em mente, enquanto você está inscrito, a prova é aquela. Então, você vai passar naquela prova. Agora, se você não passar, também não se desespere, porque essa é a realidade da maior parte dos diplomatas aí agora que foram aprovados no concurso. Então, ter essas duas expectativas assim muito bem colocadas, acho que ajuda o pessoal também a conseguir ir até o final e dar tudo de si,
mas ao mesmo tempo recomeçar, né? Sem que isso seja um fardo muito grande, né? Esse equilíbrio é difícil, né, Bruna? Mas é Muito necessário, né? difícil. Muito É difícil. necessário. Assim, no último guia de estudos que foi lançado acho que foi até pela sua turma, né? Tem lá que o tempo médio de estudos é 4 anos e meio, se eu não estiver Sim, enganado, ou sim. algo por aí. Então, assim, a maioria dos aprovados passaram vários anos estudando e tiveram vários tropeços e recomeços. Então, acho que ter isso em mente. E, assim, tem gente que falou aí, mas minha preparação é para 2025 e tal. Eu acho que a gente também não pode generalizar, né? Claro que se você estiver no início da faculdade, você só vai se formar lá em 2024, Claro. 2025, a sua preparação tem que ser para aquele ano. Agora não dá para, tipo assim, tô formado, tô estudando agora, mas só quero estar preparado daqui a 5 anos, porque aí eu acho que você termina procrastinando muito na sua preparação. Pelo menos essa é a minha opinião. Exatamente. Você acaba não dando o seu máximo porque você fala, é só 2025 mesmo. E às vezes 2025 chega e E você não aí, se se você sente não passa, né? preparado. Vai ter E quem se 2026, sente 2027. preparado, né? Aí. Você sabia que você ia passar quando você passou? Eu não sabia. Na verdade, Não, eu tava procurando cursinho depois, entendeu? pelo contrário, Bruna. Foi uma coisa engraçada até porque eu decidi estudar para o concurso na fase das turmas de 100, né? 2009. E 2010, que foi o primeiro concurso que eu não passei, eu fiz 2009 como experiência, 2010 eu não passei da primeira fase por um ponto, e era um concurso de 100 vagas ainda. E 2011 foi um concurso de 26 vagas, foi o que eu passei. Então, eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar, né? Porque, pô, se eu fiz o ano anterior com 100 vagas e não passei, como é que eu ia passar no primeiro concurso com menos vagas, que era muito mais concorrido? Assim, eu tinha confiança, obviamente, mas eu estava preparado para, se desse errado, né, estudar mais um ano. E acho que o fato de de eu ter conseguido manter a constância e a regularidade durante a preparação e ter tido um desempenho consistente, eu sempre falo, né, eu não fui o melhor em nenhuma das matérias, quase. Eu não coloquei questão no guia de estudos em quase nenhuma, não coloquei nenhuma questão no guia de estudos, mas eu mantive um desempenho muito consistente, né? Então acho que isso foi o que fez a diferença na aprovação. Com certeza, com certeza. Acho que muita gente tem a expectativa de ser o super diplomata, diplomata que é mais culto, que leu todos os livros, que tirou as melhores, teve as melhores respostas no guia. E assim, não é essa a realidade. Acho que ninguém tira 100 em todas as provas. Então, essa expectativa de você tirar 10 em todas as provas discursivas e ter a prova perfeita, a preparação perfeita, isso também não existe. Agora, o que É, existe é a resiliência, você continuar, é você persistir. Então, acho que tudo isso deve ser levado em consideração. Olha, com Hugo, a certeza. gente só tem, tô vendo aqui, a gente só tem mais 3 minutos aqui Sim. para a live para eu conseguir salvar. Só O que é que vou você falar acha? que a gente não O que é vai que você acha conseguir importante responder, nesse não vai momento final conseguir aí? responder as pessoas, né? Tem muitas perguntas aí, mas de qualquer forma já vou falar aqui que temos várias lives aí programadas, então a gente vai falar com outros tutores do BIC, vão falar sobre, enfim, melhores técnicas de estudo, organizar uma rotina, dicas de bibliografia, construção do seu próprio material de revisão, o que fazer depois que você roda o edital, enfim, estudo de idiomas e atualidades, conciliar escrever bem e reter informação, enfim. Muitas das perguntas que vocês têm vão ser sanadas nessas outras lives, então não fiquem muito aflitos, porque faz parte mesmo. A gente está aqui só falando sobre o início, mas tem muitos outros conteúdos aí que vêm e com certeza vão ajudar vocês aí na preparação. Hugo, palavras finais aí para a gente encerrar. Bruna, só, enfim, agradecer essa conversa super agradável. Para quem não sabe, eu não conheço a Bruna pessoalmente, né? Até porque eu já estava aqui em Londres quando ela foi aprovada, então a gente se conhece só das redes sociais, desse trabalho bacana que a gente tem desenvolvido aí de tentar levar informação sobre o CACD e sobre a carreira diplomática para as pessoas que têm interesse. Já nos demos super bem, né, nesse contato virtual, e foi um prazer ter a oportunidade de conversar aqui com você durante essa 1 hora. Agradecer nossos colegas do Grupo Bico, né, que tem proporcionado esse espaço também de debate. Como a Bruna falou, essa é só uma primeira conversa sobre os primeiros passos, então não se desesperem. Muitas das perguntas que vocês têm aí vão ser tratadas nas próximas lives. Então, só agradecer. E, Bruna, suas considerações finais aí também. E a gente está sempre à disposição para poder tirar dúvidas também no direct e o que for. Exatamente. Gente, muito obrigada por todo mundo que ficou até aqui. Obrigada pelo Grupo Bico, que também nos fez esse convite. Acho que é um tema essencial. O Jonathan já colocou ali
ele vai divulgar, o Grupo Bico vai divulgar as próximas lives em breve, então fiquem atentos também. Vou salvar essa live, tá? Então não se preocupem, vocês vão poder assistir depois, se alguma informação tiver ficado perdida. E, gente, estudem, comecem, recomecem, não tenham medo também de errar. E acho que é isso, né? Bons estudos para todo mundo e vejo vocês aí nos corredores de Itamaraty, né? Deus quiser. Tenho certeza que muitos de vocês que nos acompanham estarão lá dentro com a gente daqui a pouco. Exatamente. Então é isso. Tchau, Hugo. Beijo. Beijo, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Bons estudos. Valeu, um abraço. Valeu.